A todos os seguidores, amigos, irmãos, familiares, que Deus os abençoe profusamente. Todos estes vídeos que nós publicamos são para a glória, honra do Senhor Jesus. Estamos gravando uma série de vídeos sobre a prisão, morte e ressurreição de Jesus. Já falamos sobre a prisão, os interesses, e hoje nós falaremos sobre Jesus na presença de Anás. Após Jesus se entregar voluntariamente, o prenderam e em seguida o manietaram, ou seja, amarraram-lhe as mãos, impedindo qualquer tipo de movimento, mesmo sendo Jesus dócil e ter se entregue voluntariamente. Após isso, o conduziram à presença de Anás, o qual já havia declarado aos judeus que seria necessário um homem morrer pelo povo. Este, por sua vez, interroga Jesus. Jesus lhe responde que havia pregado nas sinagogas e no templo, locais em que os judeus se reuniam, e nada ocultou. E perguntou-lhe: Por que me interrogas? Pergunte aos que ouviram. Ouvindo isso, um dos soldados presentes inicia a segunda humilhação imposta a Jesus, desferindo-lhe uma bofetada, exaltando a Anás, o homem comum, e humilhando a Jesus, o Deus encarnado. A réplica de Jesus foi: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Vamos confirmar com o Evangelho em João 18, 21 a 24, tudo isso que nós falamos. Porque me interrogas? Pergunta aos que ouviram que lhes falei. Bem, sabem eles o que eu disse. Dizendo isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou, manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. A partir desse momento que Anás envia Jesus à Galiléia, o sumo sacerdote, Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Versículo 59 de Mateus 26 narra isso. Porém, ele estava sentado fora do pátio quando Jesus era interrogado por Caifás. Aí, com isso, me lembrei do Salmo 35:4. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida, retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Pode-se concluir que a distância entre a justiça divina e a dos homens é imensurável. A justiça divina é perfeita, justa e imparcial. A justiça dos homens, com seus advogados, juízes e comissões julgadoras, não poucas vezes agem com parcialidade, com falsas testemunhas compradas ou ameaçadas, falsificam provas cuidadosamente elaboradas para prenderem a quem não lhes é afeito. Pensemos, atualmente nos parece que isso é por causa de estar se aproximando da volta de Jesus. Contudo, em todas as épocas da história, a justiça dos homens se pautou desta forma. Podemos citar, só para constar, que começa lá em Abel e Caim. É o caso de Daniel e seus três amigos, acusados injustamente por afirmações dos homens a Nabucodonosor, que foram lançados na fornalha e na cova dos leões. Dos cristãos na arena de Roma, sendo mortos nas fogueiras e devorados pelos leões, o próprio Sinédrio, Pilatos, Nero e tantos outros. O que os homens sem Deus não percebem é que receberão duro juízo e a sentença justa e perfeita sobre eles mesmos, que os atormentará por toda a eternidade segundo seus próprios procedimentos.
Jesus sofreu esta prisão e estes escárnios, sendo inocente, para salvar os que receberiam uma verdadeira fé, tirando-os da prisão espiritual para a liberdade. Jesus declara em João 8,32: E conhecereis a verdade vos libertará. E no versículo 36 do mesmo capítulo: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fica explícito que Jesus é o libertador. Ele é livre por ser o verdadeiro Deus. Não houve como segurá-lo na prisão ou no túmulo, mesmo com toda a segurança que prepararam conforme Mateus 27, 62 a 65 e 28, 1 a 4. Jesus, ao sair mediante sua palavra, liberta o cativo, conforme Lucas 4,18 e 4,8. Como temos reconhecido ou agradecido com louvores que glorificam ao Senhor Jesus e não aos homens. Nosso comportamento tem sido dentro dos princípios da justiça divina, conforme os servos que foram citados, ou nos mantemos vivendo julgando segundo o nosso próprio entendimento. Temos sido coesos na harmonia com nossos irmãos e familiares, ou pensamos em nossa própria razão, ainda que não seja ela a verdade que devemos viver. Temos desenvolvido amor como Cristo, viveu em favor de nossa salvação, perdoando-nos, ou fazemos questão de julgar e punir os que nos são contrários? Perguntas para que reflitamos em nossas vidas. Nossa confiança no Senhor tem sido firme conforme foram Daniel e seus três amigos, como os cristãos, que mesmo sendo entregues aos leões, sendo queimados na fogueira, cantaram glorificando ao Senhor. Ou nossa fé e confiança está como Jonas, que precisou o Senhor intervir severamente naquele coração duro, para ele executar a ordem recebida de Deus de anunciar em Nínive a palavra. Poderia citar mais exemplos, mas apenas um versículo, Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como temos vivido? Pense nisso, medite. Se você deseja cooperar na pregação do Evangelho, inscreva-se, compartilhe, pergunte, comente. Próximo, falaremos Caifás interroga Jesus e o entrega a Pilatos. Deus te abençoe.